Olá, amigos! Que alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Este mês, o tema são as mulheres. Comemoramos na última quarta-feira, dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Como o nosso encontro de hoje, como tema do nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre as notáveis mulheres espíritas. Mulheres engajadas no movimento espírita, atuantes na doutrina, trabalhadoras fiéis da doutrina espírita. Mulheres fortes, batalhadoras, seguidoras do bem, que são exemplos para nós e fizeram e fazem a diferença. Eu vou começar lendo a pergunta de número 573 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Vamos ver a resposta dos espíritos. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa resposta dos espíritos ao codificador da doutrina é muito importante. Aqui os espíritos estão dizendo que nós temos missões, nós temos os nossos trabalhos a cumprir. Cada um tem a sua tarefa, nesta sua encarnação. Todos nós a temos. Então eles dizem que tudo se encadeia neste trabalho. Então, aquele que lavra a terra tem uma missão tão importante, uma tarefa tão importante, quanto aquele que governa, ou aquele que instrui, porque tudo faz parte desse trabalho do Espírito, o trabalho da humanidade, do Espírito encarnado. Então, as atividades, as missões, as tarefas, elas se encadeiam. É isso que os Espíritos estão dizendo para nós. E que cada um de nós traz no seu íntimo aquilo que deve trabalhar, aquilo que deve perseguir e conquistar nesta vida, nesta encarnação. Então nós estamos aqui para vivermos a nossa vida, para trabalharmos em nós, na nossa intimidade, a nossa transformação, buscar esse progresso íntimo, então é um progresso individual, mas que não prescinde do progresso da humanidade. E nós estamos aqui a nosso trabalho individual e também para realizarmos o trabalho em prol da sociedade, da humanidade, do nosso planeta. Então, nós estamos unidos nessa tarefa de auxílio, de cuidado, de perseverança, de trabalho íntimo, de trabalho em prol dos irmãos. Tudo se encadeia. Foi a resposta dos espíritos. Todas as atividades, as tarefas, tudo se encadeia. Então é importante, pensarmos nesse sentido de que nós não vivemos apenas a nossa vida
só olhando para as nossas necessidades, para os nossos sentimentos. Nós temos sim que olhar para dentro de nós, corrigir os nossos enganos, né? Salientar aquilo que já temos de bom e trabalhado, né? E transformado, mas não podemos esquecer do trabalho em conjunto. Estamos aqui unidos como sociedade, né? Como moradores, habitantes deste planeta Terra, e acima de tudo somos irmãos, criaturas do mesmo Criador, filhos do mesmo Pai. Então nossas vidas se unem, se interligam umas às outras. Não cabe na nossa experiência de vida, não cabe no nosso trabalho, na nossa tarefa, não cabe o egoísmo, e sim um olhar atento e cuidadoso, tem para dentro de nós e para aqueles que estão à nossa volta. E essas mulheres, que o tema do nosso encontro, notáveis mulheres espíritas, elas souberam compreender tudo isso, compreender essa resposta dos espíritos ao codificador da doutrina Allan Kardec. Tanto que se dedicaram, toda a sua vida foi dedicada ao trabalho do próximo, muitas vezes esquecendo de si mesmas. Mas vamos chegar lá. Para esse nosso encontro, eu vou ter que ler, porque são muitos detalhes, né, daquilo que nós conseguimos encontrar da vida dessas mulheres, dessas notáveis mulheres espíritas, e que não podemos deixar passar, e não tem como gravar, né, tudo isso na memória. Então, eu selecionei algumas grandes mulheres espíritas para trazer para vocês. Então, eu vou ler sobre cada uma delas as passagens, né, mais notórias, que nós temos as informações. Então, vamos começar pela Aparecida Conceição Ferreira, conhecida por Dona Cida. Vamos ver um pouquinho da vida da Dona Cida. Dona Cida nasceu em Garapava, no dia 19 de maio de 1917. Casou-se aos 17 anos, foi mãe de 5 filhos, trabalhou ao lado de Chico Xavier e se projetou nacionalmente, né, ficou conhecida nacionalmente, pela fundação do Hospital do Fogo Selvagem. Olha que trabalho, que importância dessa tarefa da Dona Cida. Dona Cida, então, começou este trabalho no ano de 1957, quando ela era funcionária, ela trabalhava como enfermeira no isolamento da Santa Casa de Uberaba. Só que esse tratamento, né, dessa doença autoimune, né, que é do fogo selvagem, é um tratamento difícil, pelo menos naquela época, né, um tratamento mais difícil, um tratamento dispendioso, né, custoso. O hospital, então, acabou por suprimi-lo. Então, extinguiu essa parte do isolamento e parou de fazer o tratamento dessa doença. O que Dona Cida fez? Levou os doentes para sua própria casa. Pedindo esmolas nas vias públicas, recorrendo aos meios de comunicação, contando, né, com o irrestrito apoio de Chico Xavier, Dona Cida então ergueu o grande complexo hospitalar destinado ao tratamento da doença autoimune fogo selvagem. Ela fundou também o Centro Espírita Deus e Caridade, onde Chico comparecia para transmitir passes e receber mensagens psicografadas. Então nós temos aqui com a Dona Cida um verdadeiro exemplo de abnegação, de preocupação com o próximo. Ela levou os doentes para a sua própria casa e ali cuidou deles da maneira como ela já sabia fazer, porque ela trabalhava na enfermagem, e buscou, até pedindo esmolas, buscou ajuda para conseguir criar este
hospital destinado ao tratamento desta doença. Dona Cida aprendeu bem, né, o Evangelho de Jesus. Vamos ver também agora a vida de Benedita Fernandes. Benedita Fernandes nasceu em 27 de junho de 1883, em Campos Novos da Cunha, São Paulo. Ela desencarnou em Araçatuba em 9 de outubro de 1947. Portadora de uma obsessão grave, Benedita perdeu o contato com a sua família e andava perambulando pelas ruas. E por estar causando incômodo, né, à população, ela foi recolhida à cadeia pública da cidade de Penápolis. Só que ali naquela cadeia pública, o carcereiro, ele ofereceu assistência a Benedita Fernandes, mas foi assistência espiritual, assistência em forma de passes. E com o tempo, com esse tratamento, essa assistência que ela recebia desse carcereiro, ela começou a recobrar a consciência, né? E resolveu, que ela saiu da cadeia, e resolveu ir para a cidade de Araçatuba. Mas ela tinha aquela gratidão, porque ela teve a sua melhora da obsessão. Ela foi tratada espiritualmente, ela recebeu auxílio daquele carcereiro. Então, como gratidão pelo benefício que ela recebeu, juntamente com outras lavadeiras, ela começou a construir casinhas de madeira no bairro Dona Ida, que hoje, na cidade de Araçatuba, é o bairro Santana. Isso lá por volta de 1927. Benedita Fernandes transformou-se em pioneira da assistência social espírita em toda a região noroeste do estado de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Cristãs, em 6 de março de 1932, também em Araçatuba. Como esta obra originou o sanatório, ela é também provavelmente uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas. A ação assistencial, a criação desse hospital, se desdobrou com a inauguração do prédio em 1933. E por exigência dos órgãos governamentais, o trabalho foi dividido então em duas ações. Tinha então a parte do atendimento aos doentes psíquicos, e a parte de atendimento às crianças órfãs e carentes. Assim, então, com essa divisão, surgiam a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira. Benedita Fernandes também mantinha um albergue noturno. Além da obra assistencial, atuou como médium passista. Então, aquilo que ela recebeu, aquele tratamento espiritual, aquela assistência que ela recebeu no carcereiro, na cadeia pública de Penápolis, ela conseguiu passar adiante. E agora ela assistia, através do passe espírita às pessoas. Tornou-se uma das pioneiras do atual movimento da unificação dos espíritas quando fundou, em 30 de agosto de 1940, a União Espírita Regional do Noroeste, sendo eleita sua presidente. Nos anos 70 e 80, Divaldo Pereira Franco psicografou várias mensagens de autoria de Benedita Fernandes. Então, ela já desencarnada, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ela nos trouxe, então, várias mensagens. Esta foi a vida laboriosa e dedicada de Benedita Fernandes. Seguindo com essas mulheres notáveis, nós temos a Adelaide Augusta Câmara, conhecida por Aura Celeste. A Adelaide nasceu em 11 de janeiro de 1874, em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi médium, poetisa, conferencista, contista e educadora espírita. Em 1896, graças a militantes do protestantismo, que é
o que ela professava, chegou então à capital do país, foi Rio de Janeiro, e foi lecionar no Colégio Rão Williams. Depois ela organizou em sua própria casa um curso primário, onde homens ilustres do meio social e político aprenderam as primeiras letras. Ela era uma educadora. Aos 24 anos, passou a sentir as primeiras manifestações mediúnicas e, através de amigos, ela chegou até a presença de Adolfo Bezerra de Menezes, que na época ela dirigia a Federação Espírita Brasileira, a FEB. E sob a sua supervisão, iniciou sua trajetória no espiritismo, como médium de psicografia no Grupo Ismael. Com a desencarnação de Bezerra de Menezes em 1900, Adelaide se aproximou do então presidente Inácio Bittencourt, no Círculo Espírita Caritas, atuando como médium propagandista da doutrina. O matrimônio em 1906 aconteceu em 1906 e a educação dos filhos exigiram então que ela se afastasse um pouco desse trabalho com a doutrina espírita, Durante esse tempo, ela recepcionou, ou seja, ela recebeu mensagens psicografadas que foram publicadas nos livros Orvalho do Céu e do Além, adotando o pseudônimo de Aura Celeste. Então, apesar dela estar assim um pouco afastada da presença ativa, nos centros espíritas, ela recebia essas psicografias, dessas mensagens essas mensagens foram publicadas neste livro. Como poetisa, contista, conferencista, ela também deixou livros de sua própria autoria, não apenas os psicografados, de sua própria autoria, todos assinados com seu pseudônimo Aura Celeste. Também muitos artigos doutrinários e poesias, publicadas em revistas e jornais da época. Em 1920, ela retomou então as suas atividades nos centros espíritas, na divulgação maior da doutrina e no trabalho mediúnico de cura, com o médico espiritual, Dr. Joaquim Murtinho. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicografia, de cura, mediunidade intuitiva, também possuía Adelaide ainda a extraordinária faculdade de bilocação. Realizou curas em diferentes lugares do Brasil, com essa faculdade da bilocação, se transportando em desdobramento, sendo visível o seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, por enfermos que, sob os seus cuidados, haviam aplicar os passes. Então, também podemos chamar aqui de bicorporiedade, porque ela estava visível também a esses enfermos. Uma excelente mediunidade. Era uma médium sem vaidades, sincera, de honestidade a toda prova. Praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Em 1927, criou um lar para idosos e órfãos. Foi alugada então uma casa no bairro de Botafogo e instalado ali o Asilo Espírita João Evangelista. Ela foi a sua primeira diretora e dedicou-se a essa obra até a sua morte. No discurso de instalação, que contou com a presença de Guilom Ribeiro, segundo secretário da Federação Espírita Brasileira, Adelaide afirmou que realizava naquele momento o ideal de toda a sua existência e que ser mãe de órfãos era a graça do céu que não trocaria por todo o ouro nem toda a grandeza do mundo. Sua grande missão. Trabalhou em várias sociedades espíritas no Rio de Janeiro, sempre dando o seu melhor e o melhor da doutrina espírita. Sua vida inteira foi de doação, de sacrifício e dedicação a Jesus e ao próximo. O seu trabalho foi tão grande e tão bem realizado e com tanto amor
que encontramos informações de tarefeiros do mundo espiritual atuando neste asilo criado por ela, no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um dos livros da série de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Os relatos ali, nos dizem, neste livro, nos dizem como precisamos nos preparar para o retorno à pátria espiritual, considerando que tendemos a ficar retidos a pessoas, a tarefas, a necessidades ilusórias. Então, neste livro nos traz informações de como devemos nos preparar diante da vida, como devemos trabalhar aqui a nossa vida, nos preparando para esse retorno, que sabemos que um dia retornaremos a essa pátria espiritual que é a nossa verdadeira pátria. Aos olhos da matéria, no dia 24 de outubro de 1944, no Rio de Janeiro, desencarna essa serva fiel. Vamos falar agora um pouquinho, então, de outra notável trabalhadora da doutrina, Anália Franco. Anália Franco nasceu em Resende, também no estado do Rio de Janeiro, em 1º de fevereiro de 1853. Aos 16 anos de idade, entrou no concurso de Câmara e conseguiu aprovação para exercer o cargo de professora primária. Aos 16 anos. A esta época, em 1871, acabara de ser sancionada a lei do ventre livre no nosso país, quando todos os nascituros de escravos no Brasil Império, a partir daquele momento, daquela assinatura, eram considerados livres. Foi quando a verdadeira vocação de Anália Franco surgiu, a literária. Ela já era uma notável literata, jornalista, poetisa. Entretanto, chegou ao seu conhecimento que esses recém-nascidos, a partir desta lei do ventre livre, estavam previamente destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia. Esta roda da Santa Casa de Misericórdia era onde as mulheres, devido a quaisquer circunstâncias, elas deixavam ali do lado de fora da Santa Casa de Misericórdia, elas colocavam os seus bebês ali naquela roda, giravam, então aquela roda girava para dentro da Santa Casa de Misericórdia e as irmãs ali recolhiam aquela criança que ficaria então aos seus cuidados até a adoção. Então, a Anália Franco, sabendo disso que estava acontecendo, porque já acontecia, mas agora com a lei do ventre livre, estava acontecendo ainda mais. E ela se solidarizou com essa atitude dessas mulheres, e principalmente com essas crianças, Então, nessa ocasião, ela trocou o seu cargo na capital de São Paulo por outro no interior, a fim de socorrer as criancinhas necessitadas. Em um bairro da cidade do norte do estado de São Paulo, conseguiu uma casa para instalar uma escola primária. Anália Franco mendigava para os filhos dessas escravas, o que tornou-se um escândalo naquela época. Então, para a sociedade, ela era considerada uma mulher perigosa. Porém, surgiu a seu favor um grupo de abolicionistas contra esses escravocratas que foram também auxiliar Anália Franco. Então, Anália Franco funda em 1898 uma revista própria intitulada Álbum das Meninas. O artigo de fundo do seu primeiro número tinha o título Às Mães Educadoras, ou seja, para as mães e educadoras. Fundou um instituto educacional que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, no ano de 1901, em São Paulo. Em seguida, criou várias escolas maternais, escolas elementares, e em 1902 chegou à criação do Liceu Feminino.
Anália Franco publicou numerosos folhetos referentes aos cursos ministrados em suas escolas, tratados especiais sobre a infância, nos quais as professoras encontraram meios de desenvolver as faculdades afetivas e morais das crianças, instruindo-as ao mesmo tempo. Então, olha a importância de Anália Franco para a educação dessas crianças, né? Ela era uma visionária. Anália mantinha escolas e creches na capital e no interior, além de bibliotecas, de escolinhas maternais, de cursos profissionalizantes, totalizando 37 instituições. Escreveu diversos livros para a educação. Era espírita com grande interesse no estudo da doutrina. Em 1911, conseguiu adquirir uma chácara chamada Chácara Paraíso, na qual fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo. Ela internava, então, ali os garotos, né, os meninos, aptos para a lavoura, porque ela queria que eles trabalhassem para aprender, né, algo. Então, trabalhavam a lavoura, a horticultura e outras atividades agropastoris. Acolhia também moças necessitadas de amparo. Procurou não só asilar, né, recolher, acolher, asilar o desprotegido, mas dar-lhe também independência profissionalizante. Então, ela era realmente uma educadora, né? Ela queria que esses meninos e essas meninas se profissionalizassem, que tivessem uma educação e desenvolvessem para a sociedade como um cidadão útil, né, pronto, apto ao trabalho e a colaborar para essa sociedade, não apenas pedir. A vasta sementeira de Anália Franco constituiu-se, então, em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus, de flores artificiais e outras coisas, né? Em 24 cidades do interior e da capital paulista. Anália Franco desencarnou no dia 20 de janeiro de 1919 em São Paulo, aos 66 anos de idade, vitimada pela gripe espanhola. O título Grande Dama da Educação Brasileira foi criado em sua homenagem. Sua obra foi incontestavelmente uma das mais importantes e meritórias da história do Espiritismo. Maravilhosa vida, né? De Anália Franco. Seguindo, outra notável mulher espírita, Ana Prado. Ana Rebelo Prado nasceu por volta de 1883 em Parintins, Amazonas. Casou-se no dia 9 de junho de 1901 com o cearense Eurípides de Albuquerque Prado. Eurípides, né, seu esposo, sempre se preocupou com as questões da imortalidade da alma. Ele foi um comerciante, um jornalista, professor e homem público. Ele ocupou o cargo de superintendente municipal de Parintins, que seria hoje então o cargo de prefeito, né? Conheceu a doutrina espírita através do livro O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação, né, da doutrina espírita, e se devotou às atividades espíritas em sua cidade. Então, ele também era atuante, né, no movimento da doutrina espírita. Conhecendo teoricamente os fenômenos das mesas girantes, mas não encontrando ali em sua cidade um meio espírita, um centro espírita, né? Então, ele não encontrava o local onde atuar, isso já em Belém do Pará. Então, como ele não tinha adesão ali a essas atividades, o que ele fez? Eurípides, então, optou por
realizá-las em sua própria casa, né? Então ele começou ali. Ana era bem resistente, ela não se importava com nada disso, ela era até descrente. Então não participou dessas reuniões por algum tempo, né, que eram realizadas pelo seu marido e por seus 2 filhos mais velhos. Então ela sempre alegava que tinha algo a fazer, algum fazer doméstico, enfim, porque ela era descrente mesmo, né? Então ela realmente não se interessava. Finalmente, numa tarde de domingo, ela foi tomada de surpresa, não sabemos como, né? E não teve como se esquivar dessa participação, e então participou de uma dessas reuniões com o marido e seus 2 filhos mais velhos. Os primeiros fenômenos registrados foram em torno da mesa, que apresentou estalidos, movimentos bruscos, teve também arremesso de objetos, transporte de uma flor do seu jardim para dentro de sua casa, né, que foi em cima daquela mesa. Então, esse é um fenômeno de aporte. Seguiram-se, então, isso tudo ocasionado pela mediunidade de Ana Prado. Seguiram-se, então, as materializações em plena obscuridade, né, apenas perceptíveis pelo tato. Isso já depois, né? Gradualmente, primeiro pelo tato, gradualmente dessa obscuridade plena, passou-se a uma luz muito tênue e de materializações de membros. Então, era um braço, era uma mão, né? Porque realmente o fenômeno de materialização, ele precisa do escuro, né? Ou então dessa luz muito tênue, não é possível nessa claridade. Então, depois dessas materializações, também começaram a aparecer materializações de vultos perfeitos e até o reconhecimento, né, dessas materializações por parentes que estavam ali participando dessas reuniões. As faculdades mediúnicas de Ana tiveram rápido desenvolvimento. De sua casa, alcançaram o domínio público, então ficou conhecida, né? Ultrapassando as fronteiras de Belém do Pará, para logo mais varar os limites do país e do continente americano, sendo noticiadas então na França e da Alemanha. Então a notícia da mediunidade, do trabalho mediúnico de Ana Prado, chegou até a Europa. Ela sofreu toda sorte de tribulações, nós até imaginamos, né? O preconceito da época difamou, ela foi perseguida, atacada de várias formas, foi acusada publicamente de louca, de comediante e se sujeitou a provas rudes para confirmar a sua mediunidade, como a ser encerrada em uma gaiola de ferro durante o transe, para provar a verdade dos fenômenos que provocava, que eram muitos. Então, existia o fenômeno da tiptologia, da levitação de objetos, da escrita direta, do aporte, né, que é o transporte de objetos, desdobramento, psicofonia, audiência. Tudo foi extremamente documentado com atas e fotos. João, que era o seu espírito orientador, né, de todo esse seu trabalho na doutrina, de seu trabalho mediúnico, João era o seu pseudônimo, né, que ele resolveu utilizar para esta tarefa, mas era o seu tio materno, chamado Felizmino Olímpio de Carvalho Rebelo. E ele, através, né, dessa sua orientação, e da farta mediunidade de Ana Prado, aconteceu um fenômeno muito, muito raro, chamado de psicografia cutânea. Então, esse espírito protetor, o João, ele escreveu nos braços de Ana Prado, né, a frase Deus e João. Raramente isso acontece.
fato que foi publicado na Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira de 1º de novembro de 1921. Talvez seja o único caso, ou algum outro que a gente não tenha o conhecimento, mas raríssimo, raríssimo. Também eu acredito que tenha sido para que seja mais uma comprovação, né? Porque ela já estava sendo tão testada, né? De tantas formas. Enfim, durante o desenvolvimento de sua tarefa mediúnica, Ana Prada ofereceu inúmeras provas, né? Da veracidade desses fenômenos. Depois de 5 anos de intensa produção mediúnica, regressou triunfante à vida espiritual. Então, vejam bem, foram apenas 5 anos. 5 anos são poucos, né? Pouco tempo, passam rápido, mas foi de intenso trabalho de produção mediúnica, de fenômenos mediúnicos, né? E ela sofreu um acidente em sua casa com álcool. Sua morte foi amplamente noticiada em periódicos, né, espíritas de todo o Brasil e pela Revista Espírita também do exterior, e ela tinha apenas 39 anos de idade. Francisco Cândido Xavier, a ela se referiu na ocasião em que participou do programa Pinga Fogo, da TV Tupi, no dia 28 de julho de 1971, então foi a sua primeira participação, né, porque ele participou 2 vezes deste programa. Ele se referiu a Ana Prado como a responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos. E mais de 3 décadas depois do seu desencarne, né, ela retorna pela pena do médium mineiro, né, Francisco Cândido Xavier, trazendo interessante mensagem que intitulou Observação Oportuna, publicada no livro Instruções Psicofônicas, pela editora FEB. Então, ela teve apenas 5 anos, né, de trabalho com a mediunidade, mas foram intensos. Outra notável, Zilda Gama. Zilda Gama foi uma das mais importantes médiuns também do Brasil. Ela nasceu em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, Juiz de Fora, Minas Gerais. Desencarnou dia 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro. Fez seus estudos com a própria mãe. Posteriormente, matriculou-se na Escola Normal de São João del Rei, onde recebeu o diploma de professora primária. Ainda jovem, com apenas 24 anos, ficou órfã dos pais, tendo que assumir a direção da casa, cuidando de 5 irmãos menores e, posteriormente, de outros 5 sobrinhos órfãos. Muito trabalho, né? Bem nova, ela já teve muito trabalho, assim, de acolhimento, de cuidado com a família. Ainda jovem, Zilda Gama começou a perceber a presença dos espíritos. Recebeu mediunicamente mensagens de seu pai e de sua irmã, que já estavam desencarnados, né? E que aconselhavam e a consolavam, né, nos momentos difíceis de provação pelos quais ela estava passando. Em 1916, os benfeitores espirituais informaram-lhe que ela passaria a psicografar uma história, fato que a deixou bastante perplexa, né? O espírito de Victor Hugo, então, passou, o escritor francês, né? Passou, então, a escrever por seu intermédio, através de sua mediunidade. Dentro de pouco tempo, a primeira obra, Na Sombra e na Luz, estava completa. Posteriormente, sob a tutela deste mesmo espírito, vieram os livros Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas, todas publicadas pela editora FEB. Todas essas obras. Zilda Gama foi autora da tese sobre o voto feminino no Congresso, a qual foi aprovada oficialmente. Olha a importância, então, de Zilda Gama também para nós, não só em relação à doutrina, né, mas também para o nosso voto, a conquista, né, das mulheres. Os livros mediúnicos psicografados por Zilda Gama
tiveram o mérito de suavizar muitas dores, acalmar, abrandar muitos corações, suavizar muitas lágrimas. Foi a primeira no Brasil a receber tão vasta literatura do plano espiritual. Em 1959, após sofrer um derrame cerebral, viveu numa cadeira de rodas, assistida por um sobrinho que lhe fazia companhia. Zilda Gama dedicou toda a sua longa existência ao propósito de difundir no Brasil a consoladora doutrina dos espíritos. E tendo vivido até quase aos 91 anos de idade, tornou-se exemplo para todos que encararam a mediunidade como oportunidade de trabalho, de progresso e de auxílio. Marlene Nobre. Marlene Nobre, doutora Marlene Rossi Severino Nobre, foi uma ginecologista, nasceu no interior de São Paulo em 1937 e desencarnou em 5 de janeiro de 2015. Então, mais recente, né? A doutora Marlene Nobre. Ela presidia o grupo espírita Caibar Schutel e integrava a diretoria do Lar do Alvorecer, dando abrigo para mais de 230 crianças. Doutora Marlene Nobre foi uma das principais palestrantes e conferencistas espíritas do mundo. Ela viajou o mundo todo, sempre levando o ensinamento da doutrina, além de ter se tornado uma das principais escritoras também da doutrina espírita. Foi uma das responsáveis pela fundação da AME Brasil, que é a Associação Médica Espírita Brasileira. O seu trabalho incansável a transformou na maior divulgadora em todo o mundo de estudos que tratam da interface entre a medicina e o espiritismo. Doutora Marlene Nobre e Chico Xavier. Vamos ver. Quando Marlene Rossi Severino Nobre decidiu estudar, ainda Marlene Rossi Severino Nobre, o sobrenome Nobre veio de seu casamento. Então, quando Marlene Rossi Severino decidiu estudar em Uberaba, Minas Gerais, por indicação de uma amiga, não sabia que ia ter contato muito próximo com o médium Chico Xavier. Na comunhão espírita cristã, ela acompanhava Chico Xavier nas reuniões da casa e mais tarde passou ela mesma a escrever livros. Entre eles, alguns livros, né? O Passe como Cura Magnética, A Obsessão e Suas Máscaras, A Alma da Matéria, Saúde Integral, O Passe como Cura Magnética, Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho. Se não me engano, talvez esse tenha sido o último que ela escreveu antes de desencarnar. Então, como médica, sempre preocupada com essa relação medicina e espiritualidade. Esse foi mais o foco do trabalho, né, da doutora Marlene Nobre. Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert nasceu em 9 de dezembro de 1938. Expositora, estudiosa, pesquisadora da doutrina espírita, Sueli dedicou-se desde a sua juventude às atividades espíritas, especialmente no âmbito da mediunidade e na divulgação do espiritismo. Tem uma frase que diz assim, dela, né, da Sueli: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Com esta frase de Emmanuel, Sueli Caldas Schubert iniciava artigo publicado na revista Reformador em abril de 1982. Então, essa frase, que é uma frase de Emmanuel, Sueli utilizou, né, neste artigo, que deve ter sido um dos seus primeiros artigos, na revista Reformador, em abril de 1982. Seus pais e avós maternos e paternos eram espíritas.
Como ela é bem recente, né, a Sueli Caldas, ela desencarnou em 12 de maio de 2021, né? Foi 2021, ela desencarnou de Covid, então bem recente mesmo. Então, também tanto a Marlene Nobre quanto a Sueli Caldas, nós tivemos a alegria de assistir, e tem aí todos os vídeos, né, YouTube e tudo, de assistir muitas palestras, né, dessas duas trabalhadoras espíritas. E eu lembro muito da Sueli Caldas dizendo em várias palestras que ela tem certeza que ela é uma das primeiras famílias originalmente espíritas do Brasil, porque os seus pais eram espíritas, seus avós, tanto maternos como paternos, eram espíritas. Então ela fala que originalmente ela veio mesmo de uma família espírita, né? Ela costumava dizer isso. A mediunidade surgiu muito cedo em sua vida. Dizia que a mediunidade só lhe trouxera alegrias. Eu nunca tive nenhuma dor, nenhum sofrimento que eu atribuí à mediunidade. Eu não sei viver a minha vida sem o trabalho mediúnico, mas, acima de tudo, está a doutrina. Médio consciente, médio responsável, né? Conhecedora da necessidade do estudo, da base doutrinária para um bom trabalho mediúnico, né? Realizou diversas palestras, tendo participado de seminários no Brasil e no exterior. Foi uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Atuou durante 40 anos na Aliança Municipal Espírita, onde exerceu diversos cargos. Dedicou-se à doutrina com conhecimento, amor e seriedade. Autora de dezenas de livros, entre eles podemos citar Testemunhos de Chico Xavier, Entrevistando Allan Kardec, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Obsessão e Desobsessão, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, também pela FEB. Este foi o último, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Livro maravilhoso, que eu indico. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, ela nasceu em 24 de dezembro de 1906, num sítio nos arredores de Vila Santa Teresa, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores. Seu nascimento, segundo informações do seu próprio médico, aconteceu depois de um baile na residência de sua avó materna. Ivone Pereira, ela possuía um grau de instrução primário, então ela realmente não tinha muito estudo, né? Ela sentia que sua vocação para o magistério, que ela tinha essa vocação para o magistério e a literatura. Então, apesar dela não ter muito estudo, né, ter essa deficiência no estudo, ela sentia que sua vocação era para a literatura, era para o magistério. Então, ela já tinha noção dessa sua missão. Então, por isso, o que ela fez? Ela tornou-se uma autodidata, né? Então, ela estudava sozinha, até altas horas da madrugada. Ela procurou esse conhecimento sozinha. Eis que ela mesma relata a respeito de uma frase de sua infância. Lia tudo que me viesse à mão. Geralmente, leituras aproveitadas. E assim muito aprendi. Aos 12 anos de idade, já escrevia fluentemente sobre literatura e de forma tão rápida que mais tarde cheguei a identificar como fenômenos de psicografia. Então, era um espírito que ela não teve realmente condições de estudo, né? A vida sempre muito precária, muito difícil, mas ela tinha certeza da sua missão. Então, ela procurou, né, estudar como uma autodidata, ela procurou aprender a melhorar o seu vocabulário, a melhorar o seu entendimento, a sua escrita. Por quê? Porque ela teria todo este trabalho com a psicografia. Ivone Pereira nasceu em ambiente espírita. Seu pai se tornou espírita, embora não atuante, né, muito antes do seu nascimento.
Então, de seu pai, ela recebeu as primeiras lições da doutrina espírita e também da prática do espiritismo e do evangelho de Jesus. Eles faziam reuniões semanais de estudo, né, com o pai, nas quais todos os filhos se reuniam. Então, ali já foi o berço, né, de Ivone, apesar de toda a dificuldade, né, da situação financeira, dificuldade da família, a base espírita foi fundamental. A mediunidade apresentou-se ainda na infância, conforme relato no livro Recordações da Mediunidade. Com um mês de idade, ia ser enterrada viva, devido a um fenômeno de catalepsia, de morte aparente, né? Então tem toda uma história que relata todo esse acontecimento, porque ela era bebê e tinha realmente dada como morta, tinha sido dada como morta, né? Mas enfim, aí houve toda a sua mãe que orou, que suplicou, que pediu que aguardassem, né, esse momento do enterro. Tem toda assim, uma história. Então, ela despertou dessa morte aparente, desse fenômeno de catalepsia. Mas é algo interessante, né, e que realmente marca, né, marcou a Ivone do Amaral Pereira. Aos 5 anos, já via espíritos e conversava com eles. Na primeira vez que participou de uma reunião, né, uma reunião espírita, já adulta, né, já mais velha, Ivone Pereira recebeu uma mensagem do espírito que se identificou pelo nome de Roberto de Canalejas, ou Canalejas, né, tratando sobre o tema suicídio. Este espírito já lhe aparecia desde a infância, né, e com ela já conversava. A faculdade de desdobramento também já se apresentava, né, e a psicografia surge então um pouco mais tarde na vida de Ivone. E com ela Ivone Pereira trabalhou depois por toda a sua vida. Como médium de materialização, produziu diversos fenômenos. Dedicou-se à produção de obras mediúnicas em livros, através de crônicas, contos e romances. Além de reproduzir textos enviados pelos espíritos, Ivone também produzia de sua própria lavra. Olha, ela também escrevia a sua própria história, né? Seus contos, não só psicografando. Como jornalista, colaborou em vários jornais leigos e também jornais espíritas brasileiros. Nesta última categoria, com o pseudônimo de Frederico Francisco, numa homenagem ao seu amigo espiritual Frederico Francisco Chopin. Assim, ela colaborou em O Clarim, né, que é da cidade de Matão, no tempo de Caibar Chilton, também que foi grande amiga dele, também colaborou com suas crônicas, suas histórias no Reformador, né, que é um órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira. Ainda em sua juventude, Ivone Pereira recebeu sugestão dos espíritos para se submeter, né, mediunicamente, ao espírito Camilo Castelo Branco, o escritor Camilo Castelo Branco, que queria dar uma importante mensagem sobre o suicídio e os suicidas. Segundo declaração da própria Ivone Pereira, ela trouxera essa incumbência do plano espiritual, né? Então, ela já foi preparada, já tinha esse trabalho com a psicografia e, principalmente, esse trabalho com essas informações sobre o suicídio e os suicidas, já do plano espiritual, porque se afinava com essa problemática, com essa situação, por ter praticado o suicídio em suas vidas anteriores. Não só em uma. Então, ela tinha essa tarefa, né, com essa situação. Seria, portanto, uma forma de resgatar essas suas faltas, né, de ter se suicidado em outras oportunidades de existência. Camilo Castelo Branco escreveu, então, através de sua psicografia, né, de Ivone, o livro Memórias de um Suicida. Este livro ele foi psicografado em 1926, mas só publicado 30 anos depois, no início de 1956. Atualmente, essa obra é considerada um monumento da bibliografia mediúnica no Brasil. Pode ser considerada um tratado mesmo sobre suicídio na visão espírita.
Além deste livro, né, recebeu também Nas Telas do Infinito, do Espírito Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, Amor e Ódio, do Espírito Charles, que afirmou ter sido seu pai em vida anterior, A Tragédia de Santa Maria, romance brasileiro do espírita Bezerra de Menezes, Nas Voragens do Pecado, também de Charles, Devassando o Invisível, sob a assistência do espírito Charles e a supervisão do espírito Bezerra de Menezes, Ressurreição e Vida, do espírito Leon Tolstói, né, o escritor russo, Dramas da Obsessão, do espírito Bezerra de Menezes, Recordações da Mediunidade, sob a assistência e supervisão do espírito Bezerra de Menezes, uma coletânea de crônicas publicadas no Reformador. Dizia: penetrei regiões sombrias do astral inferior e ambiências consoladoras do astral intermediário. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém mais bela, nas regiões intermediárias e boas. Enfim, por tudo que realizou em sua vida de médium espírita, Ivone Amaral Pereira pode ser considerada uma das maiores médiuns sob todos os aspectos, dotada de valiosas faculdades sempre postas a serviço do bem e dentro do bom senso. Ela era muito responsável com o trabalho mediúnico. Exigente, desconfiada sempre, quando o fato se relacionava com o mundo espiritual, nunca aceitou nada à primeira vista, sem um exame dentro da lógica, conforme preceitua a doutrina espírita. Kardec nos informa que devemos passar tudo para o nosso crivo da razão. Não é porque vem da espiritualidade que é bom, que é correto. Podem ser espíritos mistificadores, né, zombeteiros, e nós não podemos acreditar assim desta maneira leviana em tudo. Nós temos que passar pelo crivo da nossa razão. Mas para que a nossa razão tenha fundamento de ser, nós temos que estudar, compreender os ensinamentos. E isso Ivone fez perfeitamente. No dia 9 de março de 1984, às 22 horas aproximadamente, desencarnou Ivone do Amaral Pereira no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde havia sido internada poucas horas antes. Agora vamos falar de Amélie Gabrielle Baudet. Amélie, esposa de Allan Kardec, o codificador da doutrina. Ela nasceu em 23 de novembro de 1795. Desempenhou um grande e fundamental papel na codificação da doutrina espírita, junto com Allan Kardec. Ela auxiliava de várias maneiras e em muitos momentos, até sustentando aquele espírito, né, Allan Kardec, sustentando nos momentos difíceis que com certeza ele teve. Então ela foi uma base fundamental, né, para que essa codificação acontecesse. Então ela muito auxiliou, inclusive após a desencarnação do codificador, porque ela continuou por um tempo ainda fazendo as publicações na Revista Espírita, que foi fundada por Kardec. Então ela foi uma grande trabalhadora também da doutrina e foi professora de letras e de belas artes. Agora, seguindo para a nossa última notável espírita, mulher espírita, temos um pouquinho de informação, mas importante. Amália Domingos Soleil. Amália Domingos Soleil nasceu na Espanha, né, em Sevilha. Nasceu em 10 de novembro de 1835. Ela ficou muito conhecida aqui no Brasil pelo livro Memórias do Padre Germano. É um livro espetacular, um livro maravilhoso, que eu indico a leitura para vocês. Um livro que nos emociona, nos traz informações, nos traz o Evangelho de Jesus, através da vida deste espírito Padre Germano. Então, é uma indicação aí também para vocês. Notável escritora e oradora, grande expoente do movimento espírita, ela escreveu 1.286 artigos sobre a doutrina espírita. Então, uma grande divulgadora do espiritismo.
Então, com essas notáveis mulheres, com o relato, né, que rapidamente, né, sobre essas notáveis mulheres, e com aquela pergunta inicial de Kardec, que pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados, nós podemos pensar, essas grandes mulheres não tiveram vidas fáceis, foram vidas difíceis, umas mais que as outras, mas todas tiveram seus problemas, suas dificuldades, suas lutas íntimas, né, suas batalhas íntimas. E mesmo assim, elas se doaram aos irmãos, se doaram aos necessitados, se doaram à divulgação da doutrina, porque sabiam que era aquilo a sua missão, a sua tarefa. E todas nós temos também nossas missões e nossas tarefas. Talvez a nossa tarefa não seja tão grande como a criação de um hospital, como a de Dona Cida, né? Não seja tão grande dentro de uma mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, como uma grande divulgadora, que foi a doutora Marlene Nobre. Talvez não seja esse tamanho a nossa missão, a nossa tarefa. Mas todos nós temos a nossa missão e a nossa tarefa. Às vezes nós pensamos assim que gostaríamos de ser mais, mas será que nós temos condições de sofrer, de passar pelo que passaram todas essas mulheres e ainda assim serem essas notáveis trabalhadoras do bem, trabalhadoras aos necessitados? Elas já vieram com esse preparo porque elas já tinham essa condição. Poderiam também não ter feito nada, também é a escolha do Espírito, mas fizeram, era o legado delas. Então nós temos que pensar na nossa tarefa como aquilo que é de nossa responsabilidade e de nossa condição. Deus oferece a nós os talentos de acordo com o que merecemos, de acordo com o que podemos fazer, né? Como aquele ditado que se diz, né? Deus não dá o problema que nossos ombros não possam carregar, o peso que nossos ombros não possam carregar. Essas mulheres podiam carregar todas essas lutas e ainda assim trabalharem no bem, serem esse exemplo para nós, né? Nós também podemos, dentro das nossas condições e limitações. Se a nossa tarefa não é para o mundo, não vai chegar em outros continentes, não importa. A nossa tarefa é aquela de que necessitamos para o trabalho do nosso espírito. Quer seja com uma pessoa que viva ao nosso redor, quer seja com um parente que esteja sob nossos cuidados, quer seja com um grupo apenas, um grupo pequeno, uma cidade, uma região, não importa, que seja em relação a um irmão. O que é a nossa tarefa? É obrigação nossa cumprir. Nós temos em Jesus, quando este visita Marta e Maria, um grande exemplo e aprendizado para nós. Marta estava toda confusa, sobrecarregada, fazendo ali o seu trabalho doméstico, seus afazeres domésticos. Maria não. Maria sentadinha aos pés do Cristo, ouvindo da boca do Cristo o Evangelho, o ensinamento das leis de Deus. Maria se aborrece e diz, Marta se aborrece e diz, Senhor, o Senhor não está vendo o quanto eu estou atarefada, atribulada, né, cuidando da casa e de tudo? Pede que Maria me ajude. Ela está aí sentada, não está fazendo nada. E Jesus responde, Marta, Marta, você está sobrecarregada, atarefada com muitas coisas que não deve se preocupar tanto. Claro, não foram com essas palavras, mas Jesus quis dizer isso. Nós entendemos assim. Marta, Marta, você está se preocupando com coisas que agora, neste momento, você não deveria dar importância, porque eu estou aqui. Eu, o Evangelho vivo, trazendo a boa nova, trazendo as verdades, a lei do nosso Pai, do nosso Criador, e você varrendo. Maria está se preocupando com aquilo que importa. Ela está absorvendo todo o conhecimento. Então, se fizermos uma comparação, uma analogia, dessa vida dessas mulheres, também da nossa,
podemos dizer, bom, então, mas Marta estava trabalhando muito, né? E Maria fazendo a melhor parte, mas Maria estava só sentada, né? E essas mulheres trabalharam muito, então elas são como Marta, perdendo, né, a maior parte? Não, pelo contrário. Jesus, nós temos que, quando ele diz que Marta estava preocupada com o que não deveria se preocupar naquele momento e Maria estava absorvendo a maior e melhor parte, nós temos que analisar essa ação, imaginemos essa situação, Marta varrendo, Jesus sentado e Maria agachada aos seus pés ouvindo. Vamos imaginar esta cena. Nós temos que, então, nos atentar, não à função, à atividade de Maria e Marta, não, mas aquilo no qual elas estavam colocando o seu interesse, colocando a sua atenção. E é isso que Jesus diz. Então, essas mulheres trabalharam muito, trabalharam intensamente, muitas vezes esquecendo de si mesmas, trabalhando, se dedicando ao próximo, passando por atitudes vexatórias, né? Quando dizemos no caso da médium que foi testada, imagine a situação, sendo chamada de louca, né? De comediante, com um trabalho tão maravilhoso, vindo da espiritualidade. Então, elas trabalharam muito, 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 mas, com certeza, em algum momento de suas experiências, de suas reencarnações, de suas experiências de vida, né, todas essas encarnações e vidas anteriores, em algum momento elas sentaram ao pé do Cristo e ouviram a Boa Nova, assimilaram, interiorizaram, compreenderam, para colocarem em prática, apesar de toda a dificuldade que encontraram na vida, porque nada foi fácil na vida delas, nada. Colocarem em prática o Evangelho de Jesus, o ensinamento do Cristo. Então, por isso elas são nosso exemplo, por isso que elas são essas mulheres notáveis. E nós também, que possamos hoje sentarmos ao pé do Senhor, ouvirmos a sua palavra, compreendermos aquela educação, aquele ensinamento que ele nos trouxe, refletirmos no seu exemplo, para trabalharmos atuante naquilo que é a nossa responsabilidade desta vida. Se analisarmos perfeitamente, se voltarmos o pensamento, o sentimento, a atenção para dentro de nós, vamos perceber à nossa volta onde está a nossa tarefa. É onde está a nossa missão. E não importa o tamanho dela, porque ela é grandiosa para nós. Para nós ela é grandiosa. E para aquele a quem devemos servir, ela é grandiosa. Importante e necessária para que possamos dar os nossos próximos passos ao progresso espiritual. Que possamos compreender isso. Que possamos compreender a necessidade do que vamos dar atenção. Seremos como Marta, atarefada só com as coisas do mundo? Ou estamos como Maria, irmã de Marta, prestando atenção no que Jesus espera de nós, prestando atenção aos seus ensinamentos? Essa é a nossa missão também, é o nosso trabalho. E que possamos um dia, com tanto trabalho íntimo, com tanta educação íntima, com tanta busca de conhecimento e atitude no bem, que possamos um dia termos uma missão grandiosa como essas nossas irmãs, mas não nos esquecendo que há muito a quem foi ofertado, muito será cobrado também. Então, se teremos um dia essa missão grandiosa, também teremos dificuldades a transpor. Porque é o exemplo que Jesus espera de nós. Eu desejo a todas as mulheres, a todas nós, muita paz, muita alegria, muita consciência de si mesma, de suas necessidades, de seus desejos, do alcance dos seus atos, do que buscamos, do que queremos para nós. Desejo paz, desejo tranquilidade de espírito, alegria íntima,
felicidade verdadeira e que possamos nos valorizar sempre como filhas de Deus, irmãs de Jesus. Obrigada pela atenção. Fiquem todos na paz do Senhor.